Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado continuamente a nós, Senhor Jesus, e te pedimos, Senhor, nesse momento, nós abrimos o nosso coração, para que o Senhor ainda possa nos preencher mais com a Tua palavra. Nos enche, Senhor, da Tua palavra, para que possamos Te seguir, Senhor, para que possamos Te servir, e para que possamos chegar, Senhor, aquilo a que o Senhor destinou para nós, que é o reino, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, na reunião de hoje, se a gente só tivesse tido esse final de semana, a reunião de ontem, eu acho que o encargo já estava liberado. Eu toquei demais, irmãos, na preciosidade que foi a reunião de ontem. O quanto o Senhor falou. E o Senhor falou para nós através dos louvores. O Senhor falou para nós através da palavra. Através do pós-palavra que tivemos aqui no final. Irmãos, e eu saí daqui e depois compartilhando com alguns irmãos, o sentimento foi o mesmo. Eu saí daqui flutuando. Eu acho que muitos irmãos aqui tiveram a mesma experiência. Irmãos, o meu coração foi de gratidão pela vida da igreja. O que o Senhor ele tem nos falado, o que o Senhor tem nos revelado, irmãos, é motivo de muita gratidão. Quando a gente parte esse pão e a gente toma desse cálice, a gente precisa, irmãos, ter um sentimento de gratidão. Porque o Senhor, ele morreu por nós. Ele foi à cruz por cada um de nós. Ele fez um sacrifício que nós não merecíamos. Mas muito mais do que isso, irmãos. Aliás, além disso, Ele não simplesmente nos salvou e nos deixou para lá. Mas todos os dias, Ele está cuidando de nós. E as reuniões, a palavra que Ele nos tem dado por meio do alimento diário, por meio das reuniões, é uma prova disso. Então, irmãos, que nessa manhã o nosso coração realmente seja de festa. Porque nós estamos na reunião. E o Senhor ainda vai falar mais para nós essa manhã. Olha como o Senhor é bom. Aleluia. E eu toco, irmãos, que nas últimas semanas, né, o Senhor ele tem falado muito acerca do poder. Nas semanas anteriores do alimento diário. Sobre o poder, né? Nós tivemos a conferência de jovens que foi sobre o poder que me liberta da apatia, o poder que me liberta do mundo, o poder que me liberta do pecado, o poder que me liberta da insatisfação. E percebe, irmãos, o Senhor estava falando do poder. Tudo aquilo que nos impede de ser um vencedor, a gente não precisa temer, porque o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, é o poder que habita dentro de nós. E aí, irmãos, essa semana o Senhor vem nos mostrar o porquê que Ele estava nos falando acerca do poder. Porque o Senhor tem nos mostrado que o Senhor está perto de voltar. Os irmãos creem nisso? O Senhor ele está perto de voltar, os dias eles estão se tornando cada vez mais maus. Basta você ligar o noticiário. Você vê o tanto de homicídio, o tanto de problema. E muitas vezes até mesmo dentro da igreja a gente vê muito esfriamento, a gente vê muitos irmãos, né, caindo, muitos irmãos ficando frios. Irmãos, a degradação da terra, ela é cada vez maior. O mundo está se tornando cada vez mais degradado. Então por isso que agora o Senhor precisa exercer o seu juízo sobre a terra. O Senhor ele está falando do poder, irmãos. Sempre a gente escutou, né, palavras que falavam sobre isso, mas por que o Senhor está nos falando nos últimos tempos de maneira tão evidente acerca do poder? É porque, irmãos, os dias de hoje não são como os dias de outrora. Então, cada vez mais a gente precisa estar consciente daquilo que nós temos dentro de nós, que nós temos um poder dentro de nós. Amém. Aquele mesmo poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, mora e habita em mim. Diga assim, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, vive em mim. Toca nisso, irmãos. Isso é precioso demais. Senhor Jesus. E aí, Jorlan nos mostrou ontem, né, que Deus, ele exerce o seu juízo sobre a terra.
Então a terra ela está ficando cada dia mais complicada a situação. Então Deus, desde que Lúcifer se rebelou, lá no início, antes de Adão, que Deus vem julgando a sua criação. E eu queria ler com os irmãos aqui Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Senhor Jesus. A gente tem que louvar o Senhor, irmãos, por tudo que o Senhor fez por nós. E a gente, ontem o irmão compartilhou um pouco daquilo que está destinado a nós. Ele disse, as nossas lágrimas vão ser enxugadas. O nosso corpo não vai ser mais o mesmo. Os cabelos nossos que caírem, o Senhor vai colocar, eu particularmente dei aleluia. Muitos irmãos aqui também. Mas, irmãos, isso é só uma visão superficial daquilo que está reservado para nós. Enquanto a gente estava ali louvando ao Senhor depois da reunião, e a gente estava tocando todos aqueles hinos, e a gente parecia que não ia parar. A gente só parou porque o local tinha que fechar. Mas, irmãos, imagina a gente fazendo isso por toda uma eternidade. Esse é o que o Senhor tem reservado para nós. E muito, muito mais. Então, irmãos, é muito motivo de gratidão. Nosso coração nessa manhã tem que ser de gratidão. Então, Isaías 45, 18, Aqui, irmãos, nós vamos ver a questão do julgamento do Senhor, como o Jorlan compartilhou ontem. E eu quero entrar só mais um pouco. Não vou me deter muito nisso, porque o irmão já compartilhou ontem. Mas a gente precisa só dar uma entrada um pouco mais acerca do juízo de Deus. Então, aqui em Isaías, capítulo 45, versículo 18. Diz o quê? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então perceba, irmãos, o Senhor ele criou a terra não para ser um caos, não para estar vazia, que ele diz aqui, que não a criou para ser um caos. Esse caos, em algumas versões diz, não criei a terra para ser um vazio. E no original grego essa palavra é tohu, que significa desolada. Eu não criei a terra para ser sem propósito. Então, irmãos, todas as vezes que a terra ela vai chegando a um ponto de ebulição, Deus precisa intervir. Deus precisa exercer seu julgamento. Por quê? Porque ele não criou a terra para ser um caos. Deus não criou a terra para ser um problema. E eu toco muito, irmãos. Quando a gente vê ali a experiência dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos revelam quem Deus é. E é por isso que quando Deus deu ao povo de Israel os 10 mandamentos, não era para que o povo cumprisse em si mesmo, mas era para que por meio daqueles 10 mandamentos, o povo ele se tocasse, puxa, em mim mesmo eu nunca vou poder cumprir o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor deseja. E aliás, essa é a vontade do Senhor, irmãos, desde o princípio. Ele queria que nós nos alimentássemos da árvore da vida, para que ele viesse habitar dentro de nós, e para que ele em nós realizasse a sua vontade. Então, os 10 mandamentos eram uma forma do Senhor dizer, é isso daqui. Então ele deu a lei, deu os 10 mandamentos ao povo de Israel, como que um espelho de quem Deus era. E para que o povo pudesse cumprir, o povo necessitava de Deus. Mas aí, sabe, irmãos, o cumprimento daquilo que o Senhor estabelece, mais do que uma ordenança, mais do que uma simples norma, ela é uma condição de sobrevivência. Por isso que eu queria tocar um pouco em relação a isso, já que estamos falando sobre o julgamento de Deus. Sempre que a terra ela chega a um ponto de ebulição, foi assim quando Lúcifer se rebelou, foi assim, quando Adão caiu, na queda de Adão, foi assim depois, quando veio a questão do dilúvio, e o Senhor tem sempre julgado. Por quê, irmãos? Porque a terra ela chega a um ponto de ebulição, porque os homens, e no caso de Lúcifer, os anjos, eles transgridem a vontade de Deus.
Mateus capítulo 24, 12. Vamos ler? O Senhor, ele dá os 10 mandamentos e Jesus, né, ele resume os 10 mandamentos em 2 tópicos. Quem sabe quais são os 2 tópicos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento e amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos nisso. E aí eu volto a dizer, irmãos, isso não é uma mera ordenança, como um código, como uma Constituição Federal. Não é uma mera ordenança como o Código Civil ou o Código de Processo Civil, ou o que quer que seja. Porque aquilo que o Senhor estabelece, irmãos, ele estabelece com o fim de proporcionar vida. Quando a gente vê lá em Gênesis, Deus saiu fazendo separação para o quê? Brotar vida. Então, tudo o que Deus faz e tudo aquilo que Deus estabeleceu no universo é para proporcionar que haja vida. Olha para a natureza, irmãos. Existe o movimento de rotação e translação da Terra para quê? Porque é um movimento necessário para que haja vida na Terra. Existe a lei da gravidade para quê? Para que proporcione vida na Terra. Irmãos, aquilo que o Senhor estabeleceu quando Ele mostra os 10 mandamentos, aquilo que está ali é para quê? É para que haja vida na Terra. Aquilo ali é uma questão de sobrevivência porque retrata quem Deus é. E aí Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. E aí é por isso que a gente percebe, irmãos, como nós estamos vivendo os últimos dias. Porque quando a gente lê aqui em Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, versículo 12. Vamos ler a partir do 10, né? Diz o quê? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ó o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, quando o amor, irmãos, ele começa a se esfriar, aqueles resumos dos mandamentos. Eu creio que aqui tanto se aplica, irmãos, o nosso amor em relação ao Senhor, quanto o nosso amor em relação uns aos outros. Então perceba, quando o amor ele começa a se esfriar, o fim está perto. Por quê? A terra está chegando num momento de ebulição. A terra está chegando àquele ápice. Por quê? Porque aquilo que o Senhor estabeleceu está sendo violado. Então é como se tudo tivesse sendo violado, e agora chegou naquilo que é mais importante. O amor de quase todos se esfriará. Então, irmãos, por causa desse esfriamento geral, Deus vai precisar intervir. O Senhor vai precisar exercer o seu juízo na terra. Por uma questão de disciplina, sim, também. Mas é uma questão, irmãos, de sobrevivência. É uma questão de sustentação e de suporte. Senhor Jesus. Então, Jorlan ainda nos mostrou, né, que na volta do Senhor, todo mundo vai precisar comparecer perante o tribunal de Cristo. Sejam incrédulos, sejam judeus, na verdade, diante do Senhor, né, para ser julgado. Sejam incrédulos, sejam judeus, sejam cristãos. E aqui, irmãos, é uma coisa interessante que também nós precisamos tocar. Uma coisa que tanto o incrédulo, quanto o judeu e quanto o cristão, ele precisa experimentar é a experiência do arrependimento. O Senhor ele vai vir julgar a terra, vai. Mas hoje a gente está vivendo numa época em que a gente pode experimentar o arrependimento. Essa manhã, irmãos, quem respirou essa manhã? Levanta a mão quem respirou essa manhã. Quem respirou? Irmãos, o seu respirar todas as manhãs é uma chance que o Senhor dá de arrependimento. É o Senhor dizendo assim, eu estou te dando mais uma chance. Então, irmãos, vamos aproveitar as experiências que o Senhor nos dá de arrependimento. Então, nessa manhã, né, se ainda você não experimentou isso, volte agora ao Senhor e peça perdão ao Senhor. O que quer que você tenha feito? O irmão, na última conferência de jovens, ele deixou bem claro. Não existe pecadão e nem pecadinho, existe pecado.
Não importa o que você fez, irmãos. Não importa a gravidade do que você fez. Se arrependa e volte ao Senhor. Como Jorlan compartilhou aqui hoje, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então vamos tocar no arrependimento do Senhor. Então esse é o panorama, irmãos. Deus, ele vai exercer o seu juízo sobre a terra. A terra, ela está chegando a um ponto que está se tornando as coisas insustentáveis. Então Deus vai precisar descer para intervir. A volta do Senhor, irmãos, é um fato. E está mais próximo do que nunca. Se naquela época já estava próximo, imagina hoje. E todos nós, os cristãos, o julgamento de Deus, Jorlan até tocou ontem também, não se alongou tanto, porque não podia dar spoiler de hoje, mas o julgamento do Senhor, ele vai começar por sua casa. Então eu e você vamos ser os primeiros, tá? Nessa lista e nessa fila aí. E nós não vamos, irmãos, ser julgados como os incrédulos, por quê? Porque nós já temos a vida de Deus. Nós já somos filhos de Deus. Todos aqui creem no Senhor? Amém. Todos que estão aqui já receberam o Senhor? Amém. Já confessaram o Senhor? Amém. Então, irmãos, nós somos filhos de Deus. Então não tem como você, julgar o seu filho e o filho de outra pessoa. O Senhor, ele vai começar julgando de casa. Ele vai começar julgando os de dentro da casa dele, que somos nós. E o intuito dessa mensagem, e agora vamos entrar na mensagem, eu sei que o Senhor, ele vai julgar, eu sei que o Senhor vai voltar, eu sei que Deus vai exercer o seu juízo sobre a terra, e que nós vamos ser os primeiros a ser julgados. Mas qual é o critério? Como é que eu posso ser aprovado? Eu sei que eu preciso me arrepender, mas e depois do arrependimento? Eu sei que eu preciso, eu sei que o Senhor está voltando, eu fico com medo, não sei se os irmãos, muitas vezes dá medo na gente, quando a gente pensa, eita, o Senhor está voltando. Quando os irmãos compartilham, irmãos, não vai dar 5 anos para o Senhor voltar, não vai dar 10 anos para o Senhor voltar, dá aquela, eita, porque a gente se vê tão despreparados. Mas irmãos, o Senhor, essa manhã, quer nos mostrar como ser um vencedor. Como, participar aí diretamente para o reino. Quem quer aqui ser vencedor? Eu quero, irmãos. Então o Senhor, ele está nos revelando. Está vendo porque é maravilhoso estar na vida da igreja? Eu acho que nos últimos tempos o Senhor tem, estava até compartilhando ontem no grupo com os irmãos, o Senhor tem escancarado a revelação para nós. Então, irmãos, isso é motivo de muita bênção para a gente. Porque o Senhor está dizendo, esse é o caminho. Tem até um versículo que diz, quando te desviares para a esquerda, para a direita, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, esse é o caminho. Então, irmãos, nessa manhã o Senhor vai dizer para cada um de nós, esse é o caminho. Amém. Andai por ele. Então, quais são os critérios que o Senhor vai julgar os cristãos? O que é que eu preciso, como é que o Senhor vai olhar a situação? Então, vamos aqui para Mateus capítulo 25. Senhor Jesus. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo, vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Quem achou diz amém. Amém. Aleluia. Mateus capítulo 25, versículo 1 diz o quê? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas.
E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não vos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Bem simples, irmãos. Quando a gente creu no Senhor, nós todos estávamos mortos. Efésios mostra que nós todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então perceba, só que um dia, maravilhoso dia, cada um de nós se encontrou com o Senhor. E nós sabemos, né? Aqui eu vou dar só uma pincelada, isso aqui eu acredito que grande parte dos irmãos já sabem. Mas todos nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Então, naquele dia em que nós recebemos o Senhor veio habitar dentro de nós. Isso é, dentro do nosso espírito. Só que o desejo do Senhor, irmãos, não é simplesmente salvar o nosso espírito. Então, essa salvação do espírito já nos livra de sermos julgados naquele trono branco que Jorlan falou ontem à noite. Então, se todos nós somos crentes, nós não vamos passar por aquilo. Mas qual é o primeiro passo do julgamento de Deus sobre nós, quando a igreja for ser julgada? É que o Senhor, Ele deseja ganhar completamente todo o nosso ser. E há a promessa de que o nosso corpo ele vai ser transformado. O ponto crítico da questão está aqui, está na alma. A alma, irmãos, é quem eu sou e quem você é. É a nossa mente, é a nossa vontade e são as nossas emoções. Essa é a grande questão. Então, quando a gente vê aí, na parábola das 10 virgens, nós vemos que ele fala em lâmpada. A lâmpada é justamente o espírito humano. As vasilhas é a alma. A vasilha é a alma. E o azeite é o espírito. Então, qual é a lição que traz nessa parábola? Que quando o Senhor voltar, nós precisamos ter na nossa alma, a nossa alma precisa estar cheia do Espírito, cheia de azeite. Os irmãos estão entendendo? Então o que é que a gente precisa fazer? Isso é só o primeiro passo, esse é só o primeiro requisito. O que é que a gente precisa fazer? Encher nossas vasilhas de azeite. Deixar que a nossa alma, ela seja preenchida pelo Espírito. Senhor Jesus. E como é que a gente fica cheio do Espírito? Como? Nós permitimos, né, que o Espírito ele se acrescente em nós. O hino S90 diz: salvação ganhando pelo invocar. É a melhor maneira de o respirar. Então dizer assim, irmão: ó Senhor Jesus. Invoca. Ó Senhor Jesus. Invoca, irmãos, tocando no Senhor. Ó Senhor Jesus. À medida que você invoca, você vai sendo enchido do Espírito. Salvação ganhando pelo ruminar. Quando você rumina a palavra, o Espírito, mais do Espírito é acrescentado a você. Salvação ganhando pelo ler, orar. Salvação ganhando ao falar, cantar. Tudo isso, irmãos, por quê? É mera repetição? É porque os irmãos definiram assim: não, vamos falar, o cantar vai ser uma prática nossa, é uma liturgia nossa, que a gente tem que falar, cantar nas reuniões, a gente tem que invocar o nome do Senhor nas reuniões. Não. Não. Tudo isso, irmãos, tem com vistas a que mais do Espírito seja acrescentado em nós. Então, quando eu falo e canto os hinos,
não é simplesmente para repetir. Quando eu invoco o nome do Senhor, não é somente para estar repetindo, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Como quem diz, Ave Maria, misericórdia, Vixe Maria. Não é isso, irmãos. Eu preciso ter ideia e eu preciso ter noção do que representa invocar o nome do Senhor. Quando os irmãos, eles dizem, antes de começar a palavra, irmãos, vamos orar, ler os versículos, que os irmãos colocam. No próprio alimento diário, logo no início do dia, tem ler com oração. Aí a gente muitas vezes chega e faz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Aí eu já vou para o título. Não, irmãos. A gente precisa ruminar. Amados, não estranheis o fogo ardente. A gente precisa, irmãos, tocar nisso. Eu não posso estranhar o fogo ardente. O fogo vai surgir, mas eu não preciso estranhar. Eu não posso estranhar. Destinado a provar-nos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, a gente precisa mastigar esse versículo. Serviço de criança. Quem foi de serviço de criança sabe que os irmãos compartilhavam a experiência, lá dos animais que ruminavam, e mastigavam, e mastigavam, e mastigavam, e depois mastigavam, mastigavam, mastigavam. Por que, irmãos, no serviço de criança os irmãos ensinam isso? E por que, quando a gente está aqui já se reunindo aqui, os irmãos compartilham sobre o ruminar? Porque isso nos enche do Espírito. Então que a gente, irmãos, tenha uma visão renovada acerca dessas práticas. Que a gente não pense que é somente mais uma coisa. Talvez uma pessoa que venha de fora, quando chega aqui, acho que é uma das coisas que se assusta, Quando a ala se levanta e proclama os hinos. Ou então quando a gente está, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Até já compartilhei uma vez aqui, que eu estava fazendo um cursinho, acho que para o INSS, estava eu e Igon. E a sala era aqui, o professor estava aqui, e aí eu estava sentado, como quem Franklin está aqui, e Igon aqui com Roseni. E a professora, todo mundo conhece Socorro. E aí ela estava fazendo aula, aí ela vinha para o lado de cá, aí eu estava aqui desse lado, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí ela veio por esse outro lado, aí o Igon estava desse lado, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí ela disse, meu Deus, o povo está precisando de Deus demais aqui. As pessoas, irmãos, elas se assustam por quê? Porque elas não experimentam. Mas não é uma mera repetição. Não é só a gente dizendo, meu Deus. Não, a gente está tocando, ó Senhor Jesus. A gente está tocando na vida. Então quando a gente diz, Senhor Jesus, mais do Espírito é acrescentado em nós. Irmãos, quando você está passando por um problema, passando por uma necessidade, parece que está um furacão ao seu redor. E quando você diz assim, ó Senhor Jesus, aquela sensação de paz que lhe preenche, não é a sensação daqueles mantras, porque tem uns mantras, aí as religiões, principalmente as orientais, tem aquela história de você ficar repetindo, e fica aquela música oriental por trás. Irmãos, aquilo não serve para nada. Talvez para lhe relaxar no momento, mas o problema continua. Mas quando você invoca, ó Senhor Jesus, você é enchido do Espírito. E aí, irmãos, não só você vai sim se acalmar, mas o Senhor ele vai lhe direcionar para resolver qualquer problema que seja. Porque nada é impossível para o Senhor. Nada. Então, irmãos, vamos tocar nessas preciosidades que a vida da igreja nos tem proporcionado. O Senhor nos ensinou, o Senhor tem nos ensinado por meio dos irmãos a falar, cantar os hinos. Vamos falar e cantar com realidade. Quando os irmãos pedem, irmãos, vamos se levantar e vamos proclamar essa estrofe do hino. Que a gente não se levante simplesmente, irmãos, para repetir o que os irmãos estão falando. Mas toca. Toca. Sabe por que eu acho, irmãos, que a reunião de ontem foi tão desfrutável? Porque eu acho que todos nós tocamos nisso. E os irmãos veem a diferença. A gente sai como quem está flutuando. Por quê? Nós estamos nos enchendo do Espírito. Isso é o que nós precisamos fazer, irmãos. Então esse é o primeiro critério pelo qual o Senhor, ele vai nos julgar. Ele vai olhar e ver. Eu vou olhar para cada um deles e ver quanto nas vasilhas dele, quanto na alma deles está saturada do Espírito.
Está vendo, irmãos? Porque a necessidade da gente desfrutar. Os irmãos não colocam, irmãos, vamos ler a literatura, vamos desfrutar dos livros espirituais. Não é só para gerar renda para a árvore da vida, não. Não, irmãos. É porque por meio, quando a gente lê a palavra, quando a gente desfruta dos livros espirituais, a gente ganha vida. Mais do Espírito é acrescentado em nós. E se mais do Espírito é acrescentado em nós, então a nossa vasilha está um pouco mais cheia. Vou propor um desafio para os irmãos. Não deixe, a gente está começando uma nova semana, não deixe passar cada dia da sua vida sem que pelo menos mais um pouquinho de azeite seja acrescentado na sua vasilha. Amém. Muitas vezes, irmãos, a gente está morrendo de inanição. A gente não se alimenta, a gente não toca, a nossa vasilha está lá e a gente não está enchendo. Aí muitas vezes a gente ouve uma palavra e a gente quer começar do alto. Então a gente ouve uma palavra, como a palavra que a gente escutou ontem, principalmente quando a gente veio da conferência e disse, amanhã mesmo, em uma semana, eu vou ler de Gênesis a Apocalipse. Aí quando chega já na terça-feira, a gente mal chegou ao capítulo 2 de Gênesis. Irmãos, começa de pouco. Começa do pouco. Então quando você acordar, hoje a gente desfrutou do hino, assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então quando você faz isso, irmãos, você está enchendo do Espírito. E quando for mais tarde, aí você lê a palavra, mais é acrescentado. Quando for mais tarde, na hora de dormir, ora. Quando for, muitos irmãos têm a prática de antes de almoçar, né, na hora do almoço, orar. Orem, irmãos, porque mais do Espírito é acrescentado. E de noite tem as reuniões, mais do Espírito é acrescentado. Irmãos, enchei-vos do Espírito. Vamos nos encher do Espírito. Então, a primeira coisa que o Senhor ele vai olhar para nós e ele vai julgar é, como é que está o crescimento? O quanto do Espírito foi acrescentado em Joabe, em Franklin, em Júlio, em Ian, em Ruama. Nós vamos ser julgados, Joana deixou bem claro ontem, irmãos, individualmente. Isso é muito importante. A gente desfruta coletivamente, mas você está apenas na reunião e os irmãos estarem desfrutando, não significa que você está sendo enchido do Espírito. O nosso julgamento é individual. Então, eu preciso, quando os irmãos estão desfrutando, eu preciso entrar na esfera dos irmãos para me encher do Espírito. E para ajudar outros irmãos também a se encher do Espírito. Mas, irmãos, isso é algo que só eu posso fazer por mim. E só os irmãos podem fazer pelos irmãos. Os irmãos estão aqui, eles nos ajudam. Os irmãos liberam a palavra, os irmãos preparam os livros, os irmãos tocam os hinos. Mas, receber isso e tomar isso como Espírito, aí é uma decisão minha e sua. Até compartilhei certa vez na reunião de jovens, um pregador cristão, ele disse assim, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Isso daqui ninguém duvida que é a palavra de Deus. Mas irmãos, na minha experiência, a Bíblia só é a palavra de Deus se eu toco na Bíblia da maneira correta, da maneira adequada. Porque isso que nós temos nas mãos é um livro. É a letra preta no papel branco. Mas quando ela se torna a Bíblia, quando ela se torna a palavra de Deus em realidade? Quando eu toco no Espírito e toco e começo a ler. Quando eu começo a me preencher daquilo que está aqui. Então, quando eu vou desfrutando, irmãos, e vou mastigando aqueles versículos, aí eu vou retirando os nutrientes. E o maravilhoso da Bíblia é porque você lê um versículo hoje, você ganha. E se você ler aquele mesmo versículo depois, você vai ganhar, às vezes, uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque é o Senhor que fala para nós. Então, quanto mais a gente se enche do Espírito, irmãos, mais o Senhor vai crescendo em nós. E mais essa vida vai crescendo em nós. Amém? Senhor Jesus.
Só que depois da parábola das 10 virgens, tem a parábola dos talentos. Então vamos ler a partir do versículo 14. Diz o quê? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, depois de 2000 anos, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é o segundo aspecto, irmãos. Então, o primeiro aspecto é que nós precisamos nos encher do Espírito. Mas o segundo aspecto, ele diz respeito, eu diria até que diz respeito a algo coletivo. Porque a partir de agora, a gente precisa servir. Irmãos, serviço é importantíssimo. É importante que a gente esteja envolvido nos encargos e nos serviços ao Senhor. E aqui ele fala que o Senhor, ele deu talentos. O Senhor distribuiu a cada um de nós talentos. Não se permita crer que você não tem talento nenhum. Você tem algum talento. Porque a Bíblia diz que ele distribuiu a cada um de nós os talentos. E aí, irmãos, o que nós precisamos agora é desenvolver esses talentos, é multiplicar esses talentos. Então, o segundo aspecto pelo qual o Senhor ele vai nos julgar é em relação aos nossos serviços, é em relação à nossa obra. O primeiro aspecto diz respeito à vida. Esse segundo aspecto agora diz respeito à obra. E uma frase que o irmão falou no Alimento Diário que me chamou muita atenção: valorizar os dons que recebemos do Senhor para servi-lo. Isso é muito importante, irmãos. Muitas vezes a gente olha para alguns irmãos e vê o talento que os irmãos têm. E a gente diz: caramba, como eu queria ter aquele talento. Mas, irmãos, a preciosidade do talento daquele irmão é a mesma preciosidade do seu talento. Aquilo que o irmão efetua é importante para o corpo, tanto quanto o que você efetua. Aqui nós temos na reunião vários serviços. Nós temos a recepção, nós temos o louvor, nós temos a palavra, nós temos o serviço de criança. Imagina se nós não tivéssemos nenhum desses serviços. No passado, há muito tempo atrás, a gente teve um problema que não tinha recepção. Os irmãos chegavam, e, irmãos, já houve pessoas que quando vieram nos visitar, que chegaram na reunião, disseram: eles são muito mal educados, não tem ninguém para receber, a pessoa se senta, eles não falam nada.
Outros tempos passados, a gente tinha um louvor, a gente já houve época da gente não ter nem louvor, a gente cantava na capela. Irmãos, isso impedia a gente de tocar o Senhor? Não. Mas com louvor, irmãos, como é mais fluido, como é mais espontâneo, como dá para tocar. Imagina se a gente não tivesse o serviço de criança, um bocado de menina aqui, para você controlar as crianças aqui no local de reunião. Muitas vezes vem só um, que muitas vezes os pais não querem deixar lá em cima, já fica agitado. Imagina se a gente tivesse todas as crianças aqui. E aí, irmãos, o Senhor tem usado cada um dos irmãos nas reuniões. Os irmãos que tocam, estão lá tocando. Os irmãos que servem na recepção, estão desempenhando o seu talento. As irmãs no serviço de criança, irmãos, que talento. É necessário um grande talento para servir lá no serviço de criança. Hã? As irmãs e os irmãos, verdade. Verdade. Então, irmãos, o Senhor, Ele distribuiu a cada um de nós os talentos e nós não podemos menosprezar aquilo que o Senhor nos deu. Se o Senhor nas reuniões lhe deu o talento de apenas dizer amém, o Senhor, Ele vai cobrar de você apenas o seu amém. Então, se você na reunião sente a necessidade, sente que o Senhor está confiando por você, para você dizer amém, então, irmãos, diga amém. Se você sente a necessidade, irmão, se o Senhor deu a você o talento de tocar, vá tocar no serviço, irmãos, de louvor. Se o Senhor deu a você o talento com crianças, e eu volto a dizer, irmãos, eu digo porque esse é um talento que eu não tenho. Eu servi uma vez no serviço de criança e saí no outro dia. Mas, irmãos, isso é talento, isso é dom. Tem pessoas que têm uma facilidade de lidar com crianças, que as crianças já se apegam logo. Isso é um dom, irmãos, que o Senhor lhe deu. Então, use para edificação. Todos nós não podemos menosprezar. Isaú, ele menosprezou o direito de primogenitura dele. Algo que o Senhor tinha dado. O povo de Israel menosprezou a terra. Eles começaram a infamar a terra. Eles começaram a dizer, a terra tem gigantes, a terra tem aquilo, a terra tem isso. E muitas vezes a gente faz isso com o nosso dom. O Senhor nos deu o dom. E aí muitas vezes a gente diz, esse dom é tão insignificante. Esse dom é tão pouca coisa. Queria ter tanto outros dons. Quem dera eu pudesse fazer isso, quem dera eu pudesse fazer aquilo. Irmãos, o dom foi o Senhor que deu. E se o Senhor lhe deu, a sua parte, Ele está contando com você. O que você tem, Ele está contando que você faça. Do mesmo jeito que o Senhor me deu, e o que o Senhor deu a cada um de nós, o Senhor está contando tão somente em ser fiel no pouco. Pode ver, irmãos, que o Senhor, Ele diz assim, fosse fiel no pouco. Ao que tinha 5, fosse fiel no pouco. E multiplicou para 10. Ao que tinha 2, fosse fiel no pouco. Se o que tinha 1 tivesse multiplicado o talento dele, o Senhor tinha dito, fosse fiel no pouco. É o pouco, irmãos. Eu toco assim, alguém chamou? Segundo a sua própria capacidade. E uma coisa que eu toco, irmãos, é que o Senhor, Ele fala assim, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, por um lado, né, nós precisamos usar os nossos talentos, usar aquilo que o Senhor nos deu. Mas aí, irmãos, corre o risco da gente partir para um outro lado. É o seguinte, eu tenho um talento e agora eu vou usar o talento, só que aqui também entra como eu uso o meu talento. Todos nós estamos trabalhando na edificação da igreja, todos nós. Mas agora que a gente já disse, tá bom, eu não vou menosprezar o meu talento. Como a gente estava compartilhando, né? O povo de Israel estava falando mal da terra que o Senhor ia dar para eles. E era uma terra que o Senhor ia prover para eles. Então, tá, já sei, o meu talento é importante. O meu talento de estar no serviço de criança é importante. O meu talento de estar na recepção é importante. Todos nós temos o talento. Tem os que são evangelistas, os que são pastores, os que são mestres. Todos nós temos talentos. E a gente vai e diz, não, amém. Saí da reunião crendo que o meu talento não é insignificante. Mas aí, irmãos, o problema é quando a gente vai para o outro extremo.
Quando a gente quer usar o nosso talento agora para fazer uma grande obra, só que em nós mesmos. Porque os nossos talentos é aquilo que nós sabemos fazer. E aí quando a gente faz aquilo que a gente sabe fazer e faz bem, corre o risco, irmãos, da gente querer fazer sem o Senhor. Então eu sei tocar, então eu vou para ali, não preciso orar nem me consagrar. Eu vou tocar. O meu sentimento é fazer, por exemplo, do serviço de louvor, por exemplo, um grande serviço de louvor. Mas o sentimento de fazer não é errado. O problema é como a gente vai construir, como a gente vai edificar isso. Porque se a gente está somente para fazer, né, e se isso se aplica, irmãos, na recepção, vamos fazer a melhor recepção que a gente puder fazer. É muito bom o sentimento. Mas como a gente vai fazer a melhor recepção? Tudo parte daí. De onde é que vai vir? Qual é a raiz para eu fazer a melhor recepção que eu puder? Ou o melhor louvor que eu puder? Ou o melhor serviço de criança que eu puder? Tudo está aí, irmãos. Existe uma teoria, é a teoria dos frutos envenenados, que diz assim: por mais que haja fruto, uma árvore ela produza fruto, se a raiz dela estiver envenenada, os frutos vão ser envenenados. Então, se ao servir ao Senhor, eu estou com a motivação errada, eu estou com a visão inadequada, então tudo que eu produzir dali para frente também vai estar contaminado. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 3. Senhor Jesus, o tempo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Diz o quê? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, irmãos, essa é a visão que nós precisamos ter. Nós vimos a respeito da vida, que Deus vai nos julgar conforme o quanto de espírito eu tenho, né, o Senhor tem acrescentado nas minhas vasilhas, e por outro lado, o Senhor vai me cobrar acerca da minha obra, daquilo que eu tenho feito, do meu serviço ao Senhor. E eu vi que eu não posso menosprezar o meu talento, aquilo que o Senhor me deu. Mas ocorre muitas vezes que a gente quer supervalorizar de maneira não saudável o nosso talento. Então a gente acha que a gente já sabe fazer e a gente faz de uma maneira separada. Muitas vezes, irmãos, os irmãos nos dão uma direção e a gente diz: não, isso eu sei fazer, eu vou fazer dessa maneira. É melhor fazer assim. Aí Paulo diz: cada um veja como edifica. Como você tem exercido o seu serviço, irmãos? Como você tem feito o seu serviço ao Senhor? Isso é uma questão importantíssima. Porque agora que a gente sabe que precisa servir ao Senhor, a gente precisa ver a maneira como a gente está servindo ao Senhor. E aí, né, o irmão no Alimento Diário, ele toca: como temos edificado? Se com madeira, feno e palha, ou com ouro, prata e pedras preciosas? Madeira, feno e palha faz volume. Talvez, irmãos, a gente até consiga fazer uma mega recepção, fazer um mega serviço de criança, fazer um mega louvor e tantas outras coisas. Mas a questão é, quando vier a provação, aquilo que nós fizemos, aquela obra, ela vai permanecer de pé ou ela vai ser arruinada? Cada um veja como edifica. Nosso coração deve ser: Senhor, me ensina, me ensina, me ensina como edificar, me ensina como te servir. Na reunião de serviço, irmãos, os irmãos oram, e eu toco muito naquela oração dos irmãos. Os irmãos dizem assim: irmãos, né, quando os irmãos homens se reúnem na sexta-feira, a reunião, a maneira como os irmãos oram, dizem assim: Senhor, nós queremos fazer a vontade do Senhor. Porque, irmãos, nós não sabemos de nada.
O Senhor nos deu os dons são dele. Tem aquele versículo, acho que não precisa abrir por causa da hora, mas acho que é Romanos capítulo 11, que diz, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. A ele a glória. Esse deve ser o resumo do nosso serviço. Tudo é dele, a igreja é dele. O meu dom não é meu. A Bíblia diz, tudo vem de ti, das tuas mãos te damos. Isso se refere às ofertas materiais, sim, mas o meu dom não é meu. Eu dei ao Senhor, para servir. O Senhor me deu para eu servir a Ele. Então tudo é dele, tudo é por Ele. Quando eu estiver exercendo o meu serviço, por melhor que eu saiba, eu não devo fazer em mim mesmo, é por Ele. Quando eu estiver na recepção, é por Ele que eu tenho que servir. Quando eu estiver no louvor, é por Ele. Se eu estiver servindo no serviço de criança, é por Ele. E aí, irmãos, quando a gente tem a noção de que tudo é dele, e a gente exerce o serviço por Ele, a gente entrega tudo para Ele. A Ele a glória. Então, o nosso serviço, ele vai dar glórias ao Senhor. O propósito do nosso serviço não é fazer volume, nem ser visto. Isso, se acontecer, irmãos, vai ser mera consequência. A questão é, a Ele a glória. Quem está tendo glória no nosso serviço? A quem nós estamos glorificando no nosso serviço? É o que vai fazer diferença. Então, o segundo ponto do julgamento é acerca da nossa obra. Irmãos, que a nossa obra, ela dê glórias ao Senhor. Que por meio das nossas obras, não o nosso nome, não eu, não os irmãos sejam glorificados, mas que o Senhor seja glorificado. A Ele a glória, eternamente. Amém. Tá. Vida. Preciso me preencher. Como é que isso, irmãos, acontece na prática? Como é que a vida e a obra, elas acontecem? E aí tem um versículo aqui, está perto de terminar já, Salmo. Esse versículo, irmãos, é a base para tudo que nós estamos falando aqui. O Senhor, ele vai voltar, e o Senhor e todos os homens vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Perante Cristo para ser julgado. Todos vão comparecer. E o Senhor vai começar pela igreja. E Ele vai olhar vida e Ele vai olhar obra. E se nós formos aprovados em termos de vida e de obra, nós seremos vencedores. O que a gente está falando nessa manhã, irmãos, é algo que vai repercutir na eternidade. Não é sobre emprego, não é sobre qualquer coisa que seja mundana. Mas o que a gente está falando aqui é como ser um vencedor. É algo que vem para outra vida, né? Se a nossa esperança se limita a essa vida, somos os mais desafortunados. Mas, irmãos, a gente está falando em algo aqui que repercute na eternidade. E aí, Salmo, capítulo 1, mostra de uma maneira bem prática como tudo isso que nós falamos hoje está encaixado. Salmo capítulo 1, versículo 1, diz assim, todos acharam? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Percebe, irmãos, aqui está a vida. Isso é a vida. É assim que a gente cumpre o requisito da vida. Na sua lei ou na sua palavra, dentro do Novo Testamento, medita de noite e de dia. Então, o que nós compartilhamos acerca da vida. Se eu estou desfrutando do Senhor, se eu estou lendo a palavra, eu não posso simplesmente ler. O Senhor respondeu a Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados, e eu marco lá na leitura bíblica como a leitura bíblica está concluída naquele dia. Não pode ser, irmãos, algo mecânico. Vou ler já leu o alimento diário hoje? Já li. Mas o quanto do alimento diário ficou em você? Já fez sua leitura bíblica de hoje? Já. Mas o quanto da leitura bíblica ficou em você? Perceba, na sua palavra, medita de noite e de dia. Então você está desfrutando do alimento diário,
ou da palavra. A palavra diz aqui, Jó 42:2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí você amanhece o dia, Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí durante todo o dia você fica mastigando e invocando. E quando é de tarde você, bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí quando chegar de noite você está, Senhor, bem sei que tudo podes. Irmãos, essa palavra, ela começa a habitar em você. Então quando vier algumas circunstâncias que contrariem aparentemente aquilo que o Senhor tem preparado para você, o plano de Deus para a sua vida, aí você aplica, Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Entende a diferença, irmãos, de só ler e agora tomar isso como vida, porque aquilo passa a ser parte de nós. Há muito tempo atrás, os irmãos compartilhavam a experiência de uma irmã, que ela leu um versículo que aparentemente era um versículo assim, que não tinha nada nele, que era a serpente mais sagaz do que todos os animais que o Senhor Deus fizera. E aí ela compartilhou que ela pegou esse versículo para orar ler. E de manhã ela começou, mas a serpente mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus fizera. E aí disse que ela foi à tarde e ela, mas a serpente mais sagaz. E ela foi mastigando. E aí quando chegou a noite, ela recebeu um convite, que era um convite, se eu não me engano, para ir para uma festa ou para alguma coisa assim. E aí ela disse que a primeira coisa que veio na cabeça dela foi, e a serpente mais sagaz. Percebe, irmãos, a diferença entre a gente só ler, entre a gente passar. Muitas vezes a gente lê o alimento diário, e eu digo isso primeiramente para mim. Muitas vezes a gente lê o alimento diário e a gente não sabe nem o que o alimento diário está falando. Por quê? Porque não habitou, a palavra não habitou em nós. Mas, irmãos, vamos mudar a nossa maneira. Então, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Irmãos, vamos encontrar prazer. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho prazer em comer comida física. E quem não tem, né, Rosseni? Quem não tem? Então, irmãos, quando a gente vai para a palavra, a gente tem que ver que a palavra nós vamos nos alimentar. Então, o nosso prazer tem que estar aí. E o que é melhor, que você se alimente e você não engorda. Você não tem problemas com hipertensão, com nada. Pelo contrário, quanto mais você se alimenta, melhor. Amém. Se alimenta. Quando você acordar, irmãos, ao invés de estar preparado para trabalhar, tem as pessoas que gostam de trabalhar. Vou levantar para fazer meu trabalho. Mas, irmãos, ache prazer primeiro. Vou me levantar, eita, mais uma oportunidade para eu comer. Mais uma oportunidade para eu desfrutar do Senhor. Isso é a visão que a gente precisa ter, irmãos. Então, antes do seu prazer, está na lei do Senhor. E na sua palavra, na sua lei, medita de dia e de noite. Aí ele diz, ele é como uma árvore, plantado junto à corrente de águas. Lembra aquele versículo que diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas. Ou seja, irmãos, o segredo da gente é estar junto às águas. Quando a gente desfruta do Senhor, a gente é conduzido para junto às águas. Aí aqui é onde está o ponto. Que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. No versículo 2 temos vida. O seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de noite e de dia. E no versículo 3 tem o aspecto da obra. No devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você se enche do Espírito. Percebem agora, irmãos, qual é o encadeamento? A vida e obra não estão separados um do outro. Mas quando você medita, quando você se alimenta, não apenas é algo que é vantajoso para você, no sentido assim de você se fortalecer, de você ficar firme, mas é porque, enquanto você está se alimentando da palavra, enquanto você está meditando na palavra, e você está se enchendo do Espírito, no devido tempo vai dar o fruto. E qual é o fruto? O nosso serviço ao Senhor. Então, a gente servir ao Senhor deve ser um resultado daquilo que nós estamos nos alimentando. E vê, irmãos, se a gente está crescendo e a gente está servindo
a folhagem não vai murchar. Quando é que a folhagem murcha? É quando o tempo está inóspito, quando há uma adversidade. A folhagem não vai murchar. Por quê? Porque está junto às águas. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Talvez, irmãos, o seu serviço não vá ser visto por multidões, mas o seu serviço vai ser bem sucedido se você estiver junto às águas. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor. Tem que estar no Senhor. Não olhe para nada, irmãos. Olhe para o Senhor. Então, se a gente foca no Senhor, se a gente está ali ruminando e mastigando a palavra e desfrutando do Senhor, e a gente vem para a reunião, a gente canta e louva os hinos, a gente rumina a palavra, a gente fica mastigando aquela palavra de noite, de dia. Quando a gente chegar, a gente vai sair daqui, quando a gente chegar em casa, fica ainda mastigando essa palavra. Quando for de noite, mastiga mais essa palavra. Irmãos, o resultado do nosso serviço vai ser um serviço e uma edificação com ouro, com prata e com pedras preciosas. Vê, irmãos, é tão simples ser um vencedor. A vida da igreja, os irmãos, o Senhor através dos irmãos, Ele está nos dando a chave. Se fizermos isso, irmãos, se nós estivermos nos alimentando da palavra, ruminando a palavra, e como consequência, como resultado, nós estivermos servindo ao Senhor, edificando com ouro, prata e pedras preciosas, irmãos, quando o Senhor voltar, nós vamos ser vencedores. Não vamos passar por grande tribulação, não vamos passar por ranger de dente. Não vamos passar se a gente praticar isso. Percebe, irmãos? Vai ser fácil? Não. Vai ter época, como o próprio versículo fala. Até o versículo de Jeremias, né, que fala, bendito o homem, tal. Quando chega o bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantado junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O calor vai vir, é fato. Para todos nós o calor vai vir. Mas aí, irmãos, a gente tem que ter a visão que o irmão compartilhou ontem na palavra. O sofrimento que vai vir não é para complicar a gente. Não é porque Deus quer pegar no pé da gente, mas é para aproveitamento. É para que a gente seja aprovado. Então, nesse viver, irmãos, dentro desse viver que o Senhor tem nos mostrado na vida da igreja, irmãos, nós temos tudo para ser vencedor. Deus tem nos concedido todas as coisas, 1 Pedro, né, que conduz à vida e à piedade. Irmãos, na vida da igreja o Senhor tem nos dado tudo. Quão feliz estou no jardim de Deus. O melhor lugar para se crescer. O melhor lugar é aqui, irmãos. O melhor lugar é estar junto dos irmãos. É estar na igreja. Às vezes eu não sei usar o meu talento. Entrega aos banqueiros. Entrega aos banqueiros. Os irmãos são os banqueiros. Os irmãos vão ajudar você a multiplicar esse talento. O Senhor preparou toda uma esfera para que eu e você pudéssemos ser um vencedor. Por isso que lá, quando o Senhor for nos julgar, a gente não vai poder acusar que o Senhor é injusto, nem que o Senhor não é bom. Porque tudo que a gente precisava para ser um vencedor, Ele tem nos dado na vida da igreja. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas sabe, irmãos, eu não quero focar na possibilidade de não ser vencedor. Isso para a gente não deve ser uma hipótese. A gente deve dizer, eu vou ser um vencedor. E a gente precisa fazer por onde ser um vencedor. A gente não pode, irmãos, pensar assim, eu não vou conseguir. Ou então, eu sei que eu vou para o ranger mesmo, eu vou para a grande tribulação mesmo. A gente não pode, irmãos, ter essa mentalidade conformativa. A gente não pode. Sabe por quê? A gente muitas vezes pensa, a grande tribulação vai ser ruim. Mas a gente não tem noção do que vai ser a grande tribulação. A gente não tem noção do que vai ser o ranger, para a gente estar dizendo assim, eu já sei que eu estou assim mesmo. Não. Não. Quando vier isso na sua mente, diga não. O Senhor quer você um vencedor. E a gente está hoje tendo a oportunidade de ser um vencedor.
E, irmãos, perceba, para ser um vencedor, basta você estar junto às águas. Está ruminando a palavra do Senhor. Está servindo ao Senhor da maneira correta. O Senhor está sendo glorificado na nossa vida. Assim, irmãos, é o que nos faz ser vencedor. Amém? Senhor Jesus. Então agora, vamos ruminar. Mais uma oportunidade da gente encher uns aos outros com o Espírito. Jesus é o Senhor.